Eu deixei um corpo morto sem vigilância. Me arrependo mais do que você pode imaginar. Os rituais pós-morte são sagrados, não apenas para os nossos entes queridos, mas para todas as almas que partem. Poucos entendem por que mantemos vigília sobre os mortos ou porque a tradição dita que o corpo nunca deve ser deixado sozinho. Eu também não entendia, até a noite em que aprendi a verdade da maneira direta. Há alguns anos eu trabalhava como vigia noturno em uma fábrica abandonada, que havia sido devastada por um incêndio. O lugar tinha uma reputação. As pessoas diziam que era amaldiçoado, assombrado por aqueles que morreram no incêndio, mas minhas experiências com o lugar foi diferente. Não eram fantasmas que me preocupavam, eram os vivos. Crianças do bairro adoravam se esgueirar atraídas pela emoção do proibido. Meu trabalho era simples, mantê-las fora. Meu turno começava às 8. Eu substituía o segurança diurno, verificava as dependências, assegurava que tudo estivesse trancado e depois me retirava para o meu galpão para fumar um cigarro. Naquela noite o ar estava calmo, a fábrica estranhamente silenciosa. Então ouvi um grito, mofado, dolorido, morrendo. Passos apressados e abafados ecoavam pelos corredores vazios, assumindo em silêncio antes que eu pudesse socializá-los. Segui o som até o depósito, um lugar onde as sombras se estendiam de forma anormalmente longa. Eu sabia que a porta estava fechada quando fiz a verificação inicial, mas agora ela estava entreaberta. À medida que aproximava, não conseguia me livrar da sensação de que não estava sozinho. Continuava olhando por cima do ombro, mas o corredor atrás de mim permanecia vazio. Entrei, e minhas pernas quase cederam sobre mim. Lá, deitada no chão, frio, estava uma jovem, suas roupas encharcadas de sangue. Seu moletom rasgado e de tamanho grande estava manchado, cheio de buracos. Suas calças jeans, esfarrapadas, duras de sujeira, estavam presas à sua frágil silhueta. O tipo de desgaste que indicava noites passadas nas ruas, uma vida abandonada muito antes que a morte a tomasse. Seus olhos sem vida encaravam o teto. Aproximei-me com as mãos trêmulas, minha respiração ofegante e irregular. O vislumbre dela, tão imóvel, tão violentamente sem vida, fez um calafrio percorrer minha espinha. Minha pele se arrepiava como se olhos invisíveis me observassem. Cuidando para não pisar no poço de sangue, me agachei e pressionei 2 dedos no pescoço dela. Seu pescoço ainda estava quente, mas ela não tinha pulso. Ela se foi. Revisei o ambiente, estava vazio, mas algo mais chamou minha atenção. A poeira no chão tinha mais do que as marcas dela. Outros rastros de pegadas se afastavam. Alguém esteve aqui. Alguém fugiu. Meu coração disparou enquanto eu recuava e pegava o rádio. Deixei o cômodo e entrei no corredor, onde o ar parecia um pouco menos opressor. No escritório ao lado, mexi no rádio para contatar a central. Fique onde está, senhor. Os oficiais estão a caminho, ordenou o despachante. Quase permaneci onde estava, no pequeno escritório ao lado do depósito. Queria manter o máximo de distância possível entre mim e o corpo, mas algo me incomodava. Um peso no meu estômago, uma sensação de medo que me dizia que não tinha acabado. Entrei novamente no depósito. O cômodo estava vazio. O sangue permanecia coagulado em filetes escuros, mas a garota havia sumido. Minha respiração falhou enquanto um calafrio escorria pela minha espinha. Então uma brisa passou pelo meu rosto. A janela, que antes estava fechada, agora estava aberta, um vazio negro contra a noite. Olhei para cima e lá estava ela. Empoeirada na janela, seu corpo retorcido de forma antinatural, uma distorção sinistra da forma humana. Seus membros projetavam-se em ângulos grotescos, seus cotovelos se dobrando de maneira errada, ombros excessivamente altos como se fossem torcidos para cima. Seu pescoço se pendia, esticando-se além do que deveria, sua cabeça se inclinando, rolando levemente, como se mal estivesse preso por tendões. Cada movimento lento e deliberado fazia suas articulações estalar de forma molhada, uma imitação obscena do movimento humano. Seus dedos, antes delicados, haviam se alongado de maneira antinatural, suas articulações saltando em ângulos estranhos. As unhas, que talvez um dia tivessem sido aparadas, agora se projetavam como garras irregulares, escuras e rachadas, como se apodrecidas de dentro para fora.
Sua cabeça se inclinou. Ela sorria, seus lábios se separando de maneira excessiva, revelando dentes amarelados e afiados. Fico feliz que nunca tenha pensado em vigiar o corpo. Ela rosnou, sua voz um arranhado gutural, como se forçada por cordas vocais que não eram dela. Então ela se moveu. Ela não saltou, não subiu. Ela se moveu. Eu queria correr, mas meu corpo se recusou a ouvir. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto ela subia pela parede e para o teto, seus movimentos impossivelmente fluidos. Seus membros se dobravam de maneira errada, se movendo como uma marionete grotesca enquanto rastejava na minha direção. Suas costas arqueadas como uma predadora perseguindo sua presa. Então, ela caiu. Seus pés ficaram presos no teto, mas o resto do seu corpo desceu em minha direção, suspenso de cabeça para baixo. Seu rosto retorcido e centímetros do meu. Um peso gelado se instalou no meu peito, apertando meus pulmões, meus membros congelados no lugar enquanto o terror me percorria. O sopro dela era gelado contra minha pele. Fechei os olhos com força, me esforçando a acordar e escapar do pesadelo que se desenrolava diante de mim. O silêncio se estendeu. Então uma brisa fresca tocou meu rosto. Eu abri os olhos. Ela havia desaparecido. A janela estava completamente aberta e a noite além vazia e silenciosa. Minhas pernas cederam e eu caí no chão. Foi assim que me encontraram, tremendo como uma folha ao vento, desfocado. Os policiais levaram alguns dias para pegar meu depoimento porque eu estava totalmente delirante de medo e choque que não conseguiam falar de forma coerente. Eu não consegui descrever a garota. Obviamente não acreditaram na minha história. Marcaram o chão com fita de evidência e colocaram amostras de sangue, mas sem corpo e sem pistas. A investigação parou. Me mantiveram para a interrogação, mas sem corpo, sem arma, sem vestígios de a garota. Não tinham nada com que me prender. No fim, me deixaram ir. A fábrica era velha e não tinha câmeras de segurança. Eles tinham pouco a investigar, apenas o sangue no chão e um vigia cuja história não se encaixava nos padrões normais deste mundo. Na ausência de evidências substanciais, eles tiveram que me liberar. Embora minha empresa não tenha sido tão gentil, me demitiram, o que foi bom para mim. Depois do que aconteceu, eu não tive forças para voltar naquele lugar. Peguei um novo emprego como faxineiro em uma praça de alimentação. É um trabalho decente, com pagamento suficiente para atender às minhas necessidades, mas o mais importante, estou sempre cercado por pessoas. Eu nunca faço turnos noturnos. Veja, eu venho de uma fé que acredita em vigiar os mortos até que seus rituais finais estejam completos. Acreditamos que o corpo é composto por 5 elementos: céu, ar, fogo, água e terra. Nossos corpos são vasos para a alma cumprir seu destino. Uma vez que o destino é cumprido, a alma parte e devemos devolver o corpo ao que ele veio. Cremar o corpo é espalhar as cinzas pelos elementos. Mas até que isso aconteça, o corpo está vulnerável para coisas que não têm destino a cumprir, sem karma anterior a expiar. Coisas que permanecem entre a vida e a morte, rejeitadas até pelo mal. Algo desse reino esteve presente naquela noite, e quando saí para fazer a ligação para a central, encontrou sua oportunidade. Ele pegou o corpo vazio, e em algum lugar por aí ainda caça. Ele me poupou da última vez, talvez porque eu tenha dado exatamente o que ele queria, um corpo desprotegido. Mas temo que, se nossos caminhos se cruzarem novamente, dessa vez eu não tenha tanta sorte.